e abençoados irmãos, esta Kitbá aí, ela ainda nos dias de hoje em Jerusalém, entre o povo judeu, ela é bastante usual. Eles utilizam muito essa forma, eles utilizam muito essa questão aí, que era utilizado por essa Kitbá, que era esse contrato, Kitbá, que era o contrato, na verdade, aí, de casamento. Algumas coisas que é importante nós analisarmos e aqui falarmos também para vocês, com relação a isso daí, que terminado aqui esse Nessuim, que seria esse noivado para nós entendermos melhor esta questão. Então, depois de terminado aqui esse compromisso de noivado, eles ficavam ali se amassando, namorando, nesse namoro que hoje em dia nós conhecemos e falamos muito a respeito disso. Não, existia uma diferença muito grande. Eu gostaria de estar falando com vocês a respeito disso. O noivado era totalmente diferente do que para nós é hoje. Como funcionava o noivado dos judeus? O noivo, após fazer este compromisso debaixo da roupa, feito com essa Kitbá, então esse rapaz ausentava-se agora da sua noiva e ele não mais veria essa noiva, a não ser que fosse um caso bastante extremo. Então, depois de feito este contrato, o rapaz, o noivo, saía e só retornaria agora em um dia determinado pelo seu próprio pai. O que eu estou querendo dizer? Este rapaz, após assumir este compromisso, ele não ficava lá amassando barro, ele não ficava com mão aqui, mão ali. A coisa era muito séria, era muito santa. Depois de estar estabelecido debaixo de uma roupa, essa Kitbá, que na verdade era o contrato de casamento, este rapaz estabelecia-se tudo o que seria necessário para que este casamento fosse oficializado. Então este rapaz, no período que variava de 1 ano a 2 anos, por que variava de 1 ano a 2 anos? Porque para o judeu também era uma responsabilidade, uma questão de honra, que este rapaz tivesse condição de constituir família. E só poderia constituir família, só poderia pegar uma moça, só poderia estabelecer um dote para o casamento se este jovem tivesse pelo menos uma casa para morar. Então o pai, ele pegava esse filho e dizia: olha filho, você tem uma responsabilidade, você agora está noivo. E isso para o povo judeu era muito sagrado. Existiam leis, inclusive, que protegiam toda esta situação. Como assim? Por exemplo, um rapaz noivo jamais poderia sair em guerra, em batalha, ainda que Israel, deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui, estivesse em guerra, este rapaz, este jovem, jamais poderia sair em guerra, porque era, na verdade, um compromisso, e uma vez estabelecido, era como que se aquela moça já estivesse casada, ainda não havia sido desposada, mas esse compromisso dessa Kitbá já equivaleria a um casamento. Uma vez esse rapaz morrendo nesse período de noivado, a moça que estava noiva tinha inclusive parte naquilo que ele deixasse. Era muito sério e inclusive era considerada viúva, porque a partir deste contrato de noivado com a Kitbá, debaixo da roupa ali, tomando a kadush, como eu falei, era muito sério, era um compromisso muito sério. E se esse rapaz morresse, como eu falei nesse período, a mulher era considerada inclusive viúva, como que se tivesse de fato casada. E por que demorava um período de 1 ano a 2 anos? Um outro detalhe, a título de informação, e é importante você saber deste detalhe, porque sabendo disso você vai entender, por exemplo, a parábola das 10 virgens. Lembra que o Senhor Jesus, inclusive, ele vai falar alguma coisa a respeito disso daí. Se você, para compreender a parábola das 10 virgens, você precisa entender as bodas do Cordeiro. Entender as bodas do Cordeiro, por exemplo, você vai entender o sermão escatológico de Jesus no capítulo de número 24 do Evangelho Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Lembram? No capítulo 24, mais ou menos ali
não se salvo engano, o versículo de número 36, o Senhor Jesus disse assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, mas unicamente o Pai que está no céu. Ora, Jesus não era Deus, pastor Eurípides, evidentemente, mas ele esvaziou-se da sua glória, porque se ele tivesse com as prerrogativas, com todo o poder e grande glória, primeiro, tudo aqui na terra era fulminado. Então ele veio como homem, padeceu os mesmos sofrimentos. Enquanto homem, ele não teria como saber, mas como Deus, evidentemente que sim. Mas o que é que havia por trás desta afirmação de Jesus quando ele pega e diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, mas unicamente o Pai? É por isso que agora a gente faz um paralelo, por exemplo, com as 10 virgens. Entendendo isto daí, você vai entender muito sobre a parábola das 10 virgens, porque isso vai explicar o porquê é que passava 1 ano a 2 anos distante. Ficava este rapaz trabalhando até ter condição financeira para poder sustentar a família e poder também dar uma casa, uma moradia mais ou menos digna para essa mulher. O interessante é que nem o noivo sabia o dia do seu retorno. O interessante é que nem o pai da noiva sabia o dia do retorno desse rapaz. A mãe da noiva, muito menos. A mãe do pai da noiva não sabia também. E isso era um segredo guardado unicamente para o pai. Porque era o pai que, depois dos 4 anos de idade, assumia a responsabilidade da educação do filho. Era o pai que, a partir dos 4 anos de idade, começava a ensinar uma profissão para essa criança. Era o pai que, a partir dos 6 anos de idade, já induzia e levava o filho e trazia, porque meio período ele trabalhava na roça, a partir ali dos 4 anos de idade, e no segundo período, a partir dos 5 anos de idade até os 6, era levado para a sinagoga, onde eles aprendiam ali a ler e a escrever, e tudo observando dentro daquilo que era ensinado mesmo dentro da Torá. Nada era separado. A partir daquilo ali, o homem, principalmente, era de responsabilidade do pai, toda essa educação. Então, somente o pai poderia saber. Dentro desta perspicácia deste pai, era ele que ia definir: ora, meu filho já está pronto, ele já tem uma casa para morar, ele já tem uma condição financeira. Era o pai que observava. E quando menos se esperava, e ainda o filho de vez em quando perguntava: meu pai, está na hora? E ele diz: não, meu filho, aguarda um pouquinho, você ainda não está pronto o suficiente. No outro dia o filho perguntava, mas o pai não dizia. Quando chegava a hora, o pai chamava o filho e diz: meu filho, chegou o momento, você está preparado, você está maduro, você tem condição agora. O filho tinha que mostrar para o pai que ele estava maduro para assumir aquela responsabilidade. E quando então esse filho entende essa questão, nós vamos entrar agora na terceira fase, que é o casamento, a consumação do casamento. E como se dava essa consumação do casamento? Na consumação do casamento você vai entender, por exemplo, a continuidade da parábola das 10 virgens, porque uma vez este pai dizendo para o filho: meu filho, você está pronto para casar, você pode agora contrair matrimônio, pode pegar já a sua noiva, este noivo. O pai organizava agora para o filho as vestes nupciais, chamava os amigos e os melhores amigos iam com ele. O interessante é que ia um na frente com uma shofar, que era um chifre de carneiro, ia tocando, um outro geralmente ia com uma flauta, um outro com uma trombeta, e eles iam dançando e cantando. E os flautistas, e principalmente o chifre de carneiro, a shofar, ia anunciando na frente, e o noivo com as vestes nupciais, os amigos com as vestes nupciais iam chegando até a cidade, se este morasse em uma outra cidade. E agora, quando eles entram na cidade, é motivo de grande festa, porque quando tocava-se a shofar, é por isso que fala do toque da trombeta, é muito alusivo também. É por isso que diz: eis aí o noivo, porque esse que tocava a shofar vinha com outro amigo que anunciava dizendo: eis aí o noivo. E o interessante, meus amados, queridos, diletos e abençoados irmãos, é que essa noiva
mesmo não sabendo o dia nem a hora que o seu noivo viria, ela tinha que estar ataviada desde o dia. Por que fazia isso? Porque ele poderia vir a qualquer momento. É por isso que, para você entender a escatologia bíblica, você vai entender o porquê de que através desse casamento judeu, porque não saberia o dia e nem a hora, a noiva precisava estar preparada. Assim eu e você também, como a noiva de Cristo, precisamos estar preparados para receber este noivo, porque nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora que o nosso noivo, Jesus Cristo de Nazaré, com o tocar da trombeta de Deus, como estes amigos anunciando, essas miríades de anjo ao som daquele grande brado, a voz de arcanjo ao som da trombeta de Deus. Então esse momento lindo está aproximando, o encontro da igreja com o Cordeiro que vai ser nos ares. Para você entender toda essa questão, meus amados e queridos irmãos, é por demais importante. Por isso que eu falei, entender o casamento judaico é entender as falas de Jesus a respeito, por exemplo, da sua vinda. E como é que esta noiva dormia ataviada? Ela dormia com os lombos cingidos. O que era dormir com os lombos cingidos? Ela já tinha que estar com as vestes de casamento. Ela nunca poderia dormir despreparada. Ela já tinha que estar adornada, porque desde o dia que o noivo partiu, e Jesus já partiu, desde quando ele ressuscitou ao terceiro dia, já começou o relógio. A noiva não sabe o dia, a noiva não sabe a hora, mas é responsabilidade desta noiva se manter pura, virgem, imaculada. Lembra que no noivado, lá no Nessuim, na Kitbá, eles estabeleceram um compromisso de casamento. Então nesse compromisso estava constando que ela tinha que estar preparada. Jamais o noivo chegaria na casa da noiva e ela estando despreparada. Então ela já tinha que estar adornada, ela tinha que ter azeite na lamparina, porque o noivo pegava essa noiva, podia ser qualquer hora da noite, e ela tinha que ir com a lamparina dela acesa, tinha que ter óleo dentro desta lamparina. Nós também precisamos ter azeite. Esse azeite representa o Espírito Santo de Deus em nossa vida, que nos ilumina, que nos guia e que nos guarda. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Terminando aqui essa questão, tinha algumas coisas para nós falarmos, mas foi importante você entender tudo isso. Ficou para trás, inclusive, a narração da sequência depois desse casamento, porque depois viria naturalmente a gravidez. A gravidez era extremamente complicada. E para a mulher, por exemplo, depois que ela tinha um filho, se fosse um filho homem, durante 44 dias durava a purificação dela. Ela ficava separada, por lá isolada. E se fosse uma menina, não se sabe ainda o porquê, o motivo e a razão, essa mulher ficava 80 dias, o dobro do tempo que era, por exemplo, um menino. E naquela época havia uma cultura entre os judeus que quando nascia-se um varão, era motivo de festa, era motivo de grande gozo e alegria. Detalhe, não vai dar para nós enfatizarmos e falarmos a respeito do parto, mas só lembrando que nesse parto, inclusive desta criança, o homem jamais poderia presenciar. Hoje nós assistimos e podemos participar. Alguns até que não têm muito estômago para isso, não conseguem resistir ali o sofrimento da mãe em um parto, às vezes até desmaia ou de emoção ou por alguma outra pesar, a gente não sabe a questão. O fato é que entre os judeus não poderia este homem participar desse momento. Então o homem ficava fora ali da tenda e ele ficava até um pouco distante e ficava um mensageiro à porta da tenda. E umas parteiras que poderiam e somente poderiam ser mulheres, então pegava essa criança, a primeira coisa era cortar esse umbigo, lavava-se essa criança com água e com óleo e sal. Por que isso, pastor Eurípides? Lavava com óleo e sal. Isso era extremamente importante. Por quê? Primeiro, este sal
e esse óleo ia impedir, por exemplo, que as moscas, e era ali um período onde eles estavam, por exemplo, no deserto, quando acontecia muito isso daí, então era extremamente necessário, favoreceria, por exemplo, para que a criança não fosse picada. A criança era envolta como que uma múmia, em umas tirinhas assim de 5 a 10 centímetros, enrolava-se todo o corpo daquela criança e ficava mesmo só os olhos e a boquinha e o nariz para a criança respirar mesmo ali. E ainda tinha um pequeno véu ali que eles organizavam para ter esse cuidado de proteção, inclusive com esta criança. Então era tudo muito bem organizado e preparado. Depois que essa criança nascia, pelo menos até o 8º dia, já precisava dar o nome para esta criança. E o nome era uma questão muito importante. Por exemplo, se eu tenho familiaridade com uma pessoa e eu gosto de alguma pessoa para homenagear essa pessoa, o que eu faço? Coloco o nome dessa pessoa nessa criança. Por exemplo, o meu pai, ele gostava muito de uma pessoa por nome de Eurípides de Balsanuffa, misericórdia. E ele queria dar esse nome, Eurípides de Balsanuffa, e minha mãe pisou firme e disse, olha, até que Eurípides eu deixo, mas de Balsanuffa de jeito nenhum. Então, para quem conhece um pouco da história, Balsanuffa, ele aí faz parte aí do espiritismo, né? E eu sou de origem de uma família espírita e Deus de lá me tirou. Meu pai e a minha avó tinham um centro espírita, embora que kardecista, uma linha branca, evidentemente. Mas meu pai, por exemplo, dizia que preferia ver um filho dele morto a ver um filho dele pastor. Meu pai expulsou um pastor dentro da minha casa porque estava evangelizando e a minha mãe havia aceitado a Jesus. Então foi muito difícil. Aos 7 anos de idade eu perdi o meu velho pai, tive muito pouca convivência com ele, mas em muito das ignorâncias que ele falou, de repente, por causa disso, aos 42 anos de idade, em um infarto fulminante, nós o perdemos. Saudade que temos desse nosso pai, tivemos muito pouca convivência. Fato é que eu estou falando só sobre isso porque as pessoas, principalmente os brasileiros, temos a mania de dar o nome a determinada pessoa para homenagear alguém. O judeu jamais faz essa questão. Ele até pode fazer isto daí, mas a primeira preocupação não está em homenagear uma pessoa, o legado de uma pessoa, e sim no significado do nome. Então, para cada nome, o judeu ele escolhia esse nome porque por causa do seu significado. Então, o significado do nome era mais importante do que homenagear alguém com o nome. Então o judeu estabelecia isso como critério. Isso para eles era por demais importante, extremamente relevante. Eles tinham também que nesse 8º dia já fazer a circuncisão, tinha que circuncidar, eu sei que vocês já sabem, são seminaristas, não dá aqui para nós entrarmos em detalhe, e também o tempo não nos permite. Eles deveriam, inclusive, quando completasse 30 dias, o primogênito nascido homem, ele tinha que ser redimido. Do contrário, esse primogênito tinha que ficar no templo, assim como ficou também Samuel. Ele não foi remido, porque para tirar este rapaz que era o primogênito, depois de 30 dias, a mãe tinha que ir lá e pagar em ciclos uma oferta para poder redimir este filho primogênito. Do contrário, este filho primogênito tinha que ficar servindo no templo. Então existia todo um cerimonial, toda uma questão ritualística. Deixa eu olhar algumas questões aqui, ver se alguém tem alguma pergunta. Aleluia, Jean Faustino aí falando da lamparina tem que estar acesa, verdade, graças a Deus. Também José Roseno Araújo também dando glória a Deus aí, falando com relação às vestes, como as nossas vestes precisam estar mais alvas do que a neve. Newton Santo falando muito interessante esse detalhe de enrolar a criança para evitar ser picada por moscas, verdade. Então tudo havia um motivo, um porquê e a razão. Os judeus ele é extremamente organizado em relação a todas estas questões aí. Vamos caminhar agora, e a gente precisa caminhar aqui um pouquinho no tempo, aqui tem algumas coisas que a gente precisava ver, mas vamos ficar para frente, vamos para a unidade 2.
Por favor, vamos lá para a página 63, a alimentação e as recomendações divinas. Vamos aí para a unidade 2 aí do nosso módulo Maneiras e Costumes Bíblicos. Vamos aqui agora analisar algumas questões aqui e vai estar falando sobre o nosso corpo, que é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. De que maneira nós precisamos cuidar desse nosso corpo, que é templo e habitação do Espírito Santo de Deus? Primeiro, eu devo só cuidar deste corpo espiritualmente? Não. Nós vamos observar, inclusive, com os judeus, que eles tinham este cuidado também do alimentar-se, o cuidado com a higiene pessoal. Então, tudo isto significa zelar do nosso corpo, que é templo e habitação do Espírito Santo, alimentando-o com a palavra de Deus, alimentando-o através do jejum e da oração, buscando sempre a Deus. Eu estou alimentando esse meu corpo, que é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Ao passo que também eu não posso me esquecer de alimentar o corpo físico, tendo os nutrientes necessários para este corpo, tentando, na medida do possível e do tolerável, ter uma alimentação sadia, na medida e do possível e do tolerável, cumprir todas as regras de higiene. Esse período, inclusive, em que nós estamos vivendo aí desta pandemia, tem sido para nós muito importante essa questão da higiene, de ter esses cuidados aí, inclusive com o corpo. Tudo isso fará nos entender melhor toda essa questão. Então é importante nós entendermos que, tendo o nosso corpo como templo e habitação do Espírito Santo de Deus, eu devo cuidar deste templo, eu devo cuidar da minha forma em todos os detalhes. E é dentro dessa questão que nós vamos estar aqui agora estudando e analisando junto com os amados e queridos irmãos. Vocês que vão tendo as suas dúvidas, as suas perguntas, vão fazendo aí. A Thalita Cerqueira está dizendo: misericórdia, pastor, eu achava meu nome estranho, mas esse aí que seu pai lhe deu é o O, realmente. Minha irmã, para você ver, eu já passei prova na vida. Graças a Deus que não ficou de Balsanufa, ficou Venâncio, então Eurípides Venâncio. Deus tocou lá no coração da minha mãe e ela não aceitou. Muito bem. Vamos então agora aqui dando continuidade. Vai estar aí, queridos, para você se situar melhor na página 64, onde nós vamos estar falando sobre esta questão da importância de nós termos esse corpo espiritual, alimentando espiritualmente, mas cuidando dele também materialmente, fazendo essa faxina e dessa alusão, inclusive, que eu fiz sobre essa pandemia, o cuidado com a higiene pessoal deste corpo. Tudo isso a gente precisa observar. A título de informação e para você entender também sobre essa questão, no 1.1 aí vai falar sobre a alimentação. Ora, havia pelo menos duas principais refeições que o povo judeu fazia. Primeiro era o de jejum e segundo era a ceia. Esse de jejum, ele era feito na primeira parte aí do dia, então geralmente era com pão, fruta, queijo. Quando eles saíam para a lida, eles saíam para trabalhar. Então saía-se o pai de família, mais os filhos homens, e as filhas mulheres ficavam em casa, cuidando dos afazeres. Pastor, mas as mulheres faziam muito pouca coisa. Meu irmão, não queira ser mulher naquela época, ou nem imagine a dificuldade que era para ser uma mulher naquela época. Primeiro que a mulher trabalhava e muito, porque quando fala em ficar em casa, a mulher ela tinha que fazer ao redor da sua casa, ali também, ela plantava trigo, ela fazia alguma plantação ali e a plantação que ela colocava ali em volta da casa era o que iria fazer a comida para esse marido. Então, nos dias de hoje, matéria tão pesada como socar um pilão, por exemplo, a mulher tinha que fazê-lo, ela cuidava de toda essa questão aí. Quando era a ocasião das colheitas, essas mulheres também ajudavam. Então era muito difícil essa questão e mulher trabalhava e muito naquela época. O fato de dizer que a filha mulher ficava com a mãe até o dia do seu casamento não implicava em dizer que essa mulher, que essa jovem mulher não fazia nada, trabalhava e muito. Então esse cuidado, quando o pai de família saía com os filhos para a lida,
as filhas também tinham que ficar junto com a mãe, e a lida também em casa não era fácil, tinha que ter todos esses cuidados aí. A segunda refeição, que era de primordial importância aí, era, na verdade, a ceia. A ceia, ela geralmente era feita de noite, ela era feita no terraço de casa, em cima do eirado, ali próximo ao eirado, no terraço, né? E mais na frente a gente vai estar falando da importância desse eirado, a importância desse telhado, a importância de quando Jesus disse assim: quem estiver no eirado não desça. Mais lá na frente, não sei se nessa unidade ou na próxima unidade, nós vamos estar falando sobre esse eirado e por que é que Jesus falou a respeito disso daí. Então esta ceia era de primordial importância. Então o pão era um dos principais ingredientes. Na mesa, ela sempre tinha esse pão, tinha uvas também, que era uma das principais especiarias que se utilizava em cima para fazer esta ceia aí. Inclusive, quando a gente vai participar da ceia do Senhor, é um ingrediente indispensável, pão e vinho, como era indispensável também no convívio diário aí do povo judeu, este vinho, esta uva e este pão. Inclusive, naquela época utilizava-se muito pouco. As bacias, por exemplo, eram ali de barro, e o interessante é que não utilizava como nós utilizamos hoje, talheres e tudo mais, pratos separados, não. Todo mundo comia junto em uma só panela. É por isso que quando o Senhor Jesus disse assim: olha, aquele a quem eu der o bocado molhado, então como era que era feito isso? Por isso que o processo de higienização era muito importante. Jamais um pai de família, jamais um visitante chegava em uma casa em que ele não tivesse que lavar as suas mãos, lavar os seus pés. Aquele ritual do Senhor Jesus de lava-pés demonstra o quanto que eles tinham zelo e cuidado. E os israelitas eram extremamente rigorosos com a questão da hospitalidade. Eles cuidavam muito bem do seu hóspede. Era quase como que se fosse um hotel. Então eles gostavam desta questão da reunião familiar, reunir os amigos para cear. Essa era a mais importante refeição. Lembre-se disso, se houver qualquer questão de prova, não esqueça, a principal refeição dos judeus era essa, a ceia. Existia todo um ritual, toda uma preparação. Então este pão era colocado dentro, como que se fosse uma sopa ali, eles iam lá e todos mergulhavam aquele pão ali com as mãos devidamente higienizada, e assim eles participavam aí desta maravilhosa ceia. Uma outra questão aí importante, na página 67 do seu livro, vão acompanhando aí, é sobre as festas judaicas. As festas judaicas, talvez não vai dar tempo para nós acelerarmos aqui, mas a principal delas aí que nós precisamos entender, a Páscoa, por exemplo. A Páscoa, ela era feita uma festividade que não poderia ser desassociada de mais duas. A festa dos tabernáculos, que era junto com esta festa aqui, a festa dos pães ázimos e a festa da Páscoa. Vocês lembram que quando Jesus ele participa da ceia, já estava na festa ali dos pães ázimos. Ele antecipou a sua ceia pascual, porque a ceia que ele deveria, a ceia propriamente dita, não estava ainda acontecendo. Então ele antecipa e ele faz exatamente no período que está compreendido ainda, o 11º dia, o período que ainda estava dentro da festa considerada ainda dos pães ázimos. Então aconteciam essas três festas memoráveis, aonde todo Israel, quer seja o local onde ele estivesse, eles tinham que se reunir. Você quer ver um outro momento estratégico, considerado como a segunda diáspora, ou alguns falam diaspora, mas é diáspora, quando os judeus é mais uma vez disperso. Então, por ocasião do ano 70 depois de Cristo, quando Israel está reunido por ocasião da Páscoa, é onde o general Tito resolve sitiar ali aquela cidade e promover aquela terrível matança. E nós vamos falar mais sobre isso lá na última matéria da última unidade, a unidade 4 ou 5, não me recordo bem, onde nós vamos falar melhor sobre toda essa questão. Então existia essa festa, que era a festa da Páscoa. E você entender a festa da Páscoa é de primordial importância. Por quê? Se você não entender o contexto da festividade da Páscoa, da festa da Páscoa, você vai entender muito pouca coisa a respeito de Cristo. Por quê?
Porque a Bíblia em si, meus amados, queridos, diletos e abençoados irmãos, desde quanto aquela questão do cerimonial, todo ritualístico ali, ela é de primordial importância, porque todo o Velho Testamento nada mais é do que uma preparação para o Novo. Então todo o Velho Testamento, toda essa questão de ritual, de festa, de sacrifício, de oferta, vai girar na pessoa bendita de Cristo Jesus. E nós entendemos que o Evangelho é o cumprimento dessas profecias. O livro de Atos é a propagação, a fundação da igreja, a propagação dessa palavra. As cartas, por exemplo, é a explicação desta mensagem. O livro de Apocalipse é a consumação das coisas em Cristo. Então tudo ele vai ser a essência. E para você entender o que é esse Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro, esse Corban, Herbeci Corban, esse sacrifício do Cordeiro, você entender é por demais importante. Porque se você não entender isto, você não vai entender, por exemplo, o que seu primo João Batista vai dizer a respeito dele lá em João 1:29, aonde João vê ele em alto e bom som, ele vai dizer: Seam Elohim no Serratá Meolam. Seam Elohim no Serratá Meolam. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que cordeiro era esse? Para você entender o que é esse cordeiro, em 1 Pedro vai explicar que esse cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo. Em Apocalipse, no capítulo 9, diz que esse cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então você precisa entender o que é Páscoa, entender o contexto dessa Páscoa, porque todo esse sacrifício vai girar na pessoa bendita de Cristo. Toda essa questão de cerimonial vai levar, inclusive, para essa pessoa de Cristo Jesus. Então entender isto é de primordial importância. Dentro dessa matéria, desse módulo, maneiras e costumes bíblicos, você precisa estar atualizado sobre essas questões, porque disso depende você entender muitas profecias bíblicas. Se você não entender isso, você vai ter dificuldade na compreensão das interpretações das profecias bíblicas alusivas a respeito de Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Páscoa, termo Páscoa significa passar por cima. Páscoa é pechar, pular por cima, pular além da marca. Quer dizer, quando o anjo da morte vinha para ferir a criança aonde tinha as marcas do sangue do cordeiro, nos umbrais, na testeira, na viga ali daquelas portas de entrada ali daquela casa, este anjo da morte pulava por cima, de tal forma que nenhum primogênito na terra de Gósen, aonde estavam os judeus, foram feridos. Então, Páscoa significa pular por cima. Abro aqui um parêntese para dizer a importância. Se a Páscoa, se a ceia do Senhor agora, ela tomou o lugar desta Páscoa aqui, significa dizer, como era também naquela época, Páscoa, ela significava proteção para a família. Então, o fato hoje, para nós fazermos aqui uma analogia como cristão, participar também da ceia. Primeiro, ele promove comunhão, como promovia a Páscoa. Segundo, ele vai promover proteção. Proteção de quê? De todo mal. E isto significa dizer que quando eu deixo de participar do corpo e do sangue do Senhor, eu estou deixando a minha família desprotegida. Eu estou deixando que o inimigo haja. Por isso é importante você poder participar sempre que possível e nunca deixar de participar da ceia do Senhor, porque na casa onde tem as marcas do sangue do Cordeiro, ali tem paz, ali tem bênção, ali tem harmonia, ali tem a paz de Deus. Você quer ver uma casa onde não tem Jesus? É uma casa cheia de desabores, é uma casa cheia de muita dificuldade, é um lar de contenda, de facção, de emulação, porque não tem Jesus dentro de casa. Porque se tem Jesus naquela casa, irmão, precisa ter paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Aonde Jesus está, precisa ter paz. E Jesus representa esse cordeiro. Vamos ver se temos mais alguma pergunta aqui. Não temos, só a afirmação aqui dos irmãos. Que aula maravilhosa, pastor Eurípides Venâncio. Está aqui o Newton Santos falando. Graças a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos,
Alguma pergunta que fizerem, vão fazendo aqui, a gente vai dando continuidade. Estamos caminhando aqui para o desfecho final aqui da nossa aula. Vai ficar alguma coisa, eu quero ver se a gente consegue concluir ainda essa unidade 2 na próxima aula. Vamos tentar agilizar, correr um pouquinho. Tinha algumas coisas aqui que eu precisei voltar, inclusive, na aula passada. É muita coisa gostosa, muita coisa interessante aqui. Dentro aí da página 67, vocês entenderam? Eu acredito que vocês entenderam sobre a questão aí da festa, da Páscoa, né? Dá pra gente continuar caminhando aqui um pouquinho para frente. Então vamos aí no 1.4, alimentos mais comuns. Como já falei, os alimentos mais comuns, não é preciso chover no molhado, é o pão, já antecipamos. A uva também é importante. Vamos caminhar um pouquinho para frente então. Quer ver uma outra questão aqui, importante aqui também, olha, vai falar aí na página, eu acho que 67, na 68, aonde vai estar falando aí sobre os odres, sobre os vegetais, carnes, vinho e odres. Olha, tem uma parte aqui bastante interessante sobre esses odres e este vinho. Eu gostaria de compartilhar aí com você, dobre a sua atenção, é muito importante você saber dessa questão. Dentro dessa matéria aí, os vegetais eram importantes, as carnes eram importantes, o adventismo do sétimo dia tem alguns cuidados que não permitia carne disso, daquilo. Não vamos entrar neste detalhe, não vamos entrar aqui dentro dessa conjectura. Vamos partir aqui já para os odres, o vinho e o azeite. Para você entender a importância de tudo isso daqui, do vinho, do simbolismo e o simbolismo inclusive do azeite aqui. Observe que Jesus ele vai fazer uma afirmação, aonde lá em Mateus capítulo de número 9 e o versículo de número 17. Jesus ele vai dizer da seguinte forma: não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Aí ele explica porque, do contrário, esse odre se romperia. E ele explica que este vinho novo deva ser colocado em um odre novo, porque assim ambos se conservarão. Então, entender essa questão aqui é muito importante. Por que é que se rompia isto daqui? Primeiro vamos entender como é que era esse odre. O odre, na verdade, ele era feito de couro de carneiro, então retirava-se a cabeça do animal, retirava-se as vísceras por dentro, as patinhas eram costuradas e eles colocavam ali para curtir, para secar, e colocava-se aquele odre ali, e depois de todo esse processo, esse odre já estava pronto e era utilizado para transportar não só azeite, mas como vinho também. Colocava-se água em um período que havia as caminhadas e estava no processo caminhando ali, por exemplo, no deserto, aonde vasilhas poderiam ser quebradas facilmente, e a água era um ingrediente extremamente valioso, sobretudo no deserto. Então o fato de carregar água em odres era melhor. Primeiro que podia cair, não se quebrava, e tinha toda essa questão. Mas o porquê é que o Senhor Jesus ele faz analogia dizendo que o vinho novo ele deve ser colocado em odre novo? Para entender a respeito disso, eu preciso te levar lá para a Bíblia, no Salmo de número 119, salvo engano, no versículo 83. Lá vai dizer algo bastante interessante para nós compreendermos a respeito do como era tratado um odre velho dessa questão. Então o salmista vai dizer assim: eu já me assemelho a um odre velho debaixo da fumaça. Contudo, eu não me esquecerei e jamais me esqueço, Senhor, dos teus decretos. Para você entender agora o que é que o salmista estava querendo dizer aqui, você vai ter que entender maneiras e costumes. Por isso que é importante essa matéria, maneiras e costumes bíblicos, usos e costumes bíblicos. Nós temos os nossos na igreja, em Israel eles tinham os usos e os costumes deles ali. Então era costume deles pegarem os odres velhos, não colocava dentro de casa, eles colocavam ali de fora da tenda da onde eles estavam ali morando, e por exemplo, à noite,
eles colocavam uma fogueira para afugentar os animais. E quando estava ali nesta fogueira para assustar os animais, vinha uma fumaça. E aquela fumaça pegava ali naqueles odres e ajudava aquela fumaça. Para quem não sabe, a fumaça é uma das coisas que ela é eterna, ela não se acaba. Por isso que a fumaça é extremamente prejudicial. Se você faz uma fumaça aqui, se você faz uma queimada aqui, ela vai ficar vagando. Se ela passar essa camada atmosférica aí, vai ficar vagando no universo. Ou do contrário, vai ficar só aí acumulando em cima de nós. Hoje nós já temos uma camada tão forte de sobremodo aí, de tanta fumaça, de dióxido de carbono, que se fôssemos pesar aí, daria trilhões de toneladas, para você ter uma ideia. Então essa fumaça também, ela ia curtindo, terminando de curtir aquele odre velho que ficava ali. Então quando ele diz assim, eu já me assemelho a um odre velho diante da fumaça, ele está lembrando dessa questão aí. É porque o odre velho já não podia mais ficar dentro de casa, porque tinha perdido pouco da utilidade, ele já tinha pouca utilidade, somente o vinho velho para ser curtido que utilizava-se nele, e aquele vinho que já tinha colocado há bastante tempo. E por que é que não poderia então colocar vinho novo em odre velho? Simples, porque o odre velho era frágil. Então o vinho novo, ele tinha questão que ele ia fermentando com o tempo, ia formando gases, ele ia inchando, ia causando uma pressão muito grande, e um odre velho que já não tinha mais flexibilidade, se colocasse esse vinho novo, ele estourava. É por isso que ali nós fazemos uma analogia, Jesus ele está falando ali desse vinho novo, é a mensagem do Evangelho, que era nova, que muitas pessoas não compreendiam. Uma mente velha jamais poderia entender a mensagem do Evangelho. Eles não conseguiam entender que o próprio Moisés falou, olha, depois de mim virá um profeta maior que aperfeiçoará a lei, de quem Moisés falara. Evidentemente que Moisés estava falando de Jesus. Jesus trazia uma mensagem que era velha, mas era extremamente nova para o povo. E só poderia entender esta mensagem nova se houvesse uma renovação da mente, como se nos diz também o apóstolo Paulo, no capítulo de número 12, no versículo de número 1 e 2, mas transformeis pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais entender qual seja a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Você precisa ter uma mente de um odre novo, quer dizer, que ela consegue se expandir. Tem pessoa que é tão arcaica, o tradicionalismo já tomou conta dele, que ele não tem mais espaço para o novo. E quando nós achamos que sabemos tudo, que já conhecemos tudo, é o começo do fim, meus amados e queridos irmãos, porque o verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe, pois quando se sabe que não sabe, nós estamos abertos a mais saber. Mas se eu achar que já sei de tudo, se o pastor Eurípides um dia achar que já sabe de tudo, é o começo do fim dele. Primeiro que a cada dia nós precisamos estar renovando a nossa mente. A nossa mente precisa estar expandindo, renovando-se diariamente. E como é que eu faço isso? Tendo uma nova mente, um novo pensar, um novo agir, um novo sentir, um novo nascimento. Porque para receber essa mensagem é somente tendo uma mente renovada. Então, se você ainda é um odre velho, quebre esse odre velho, se transforme, ressuscite em Cristo Jesus, abra a sua mente para receber a palavra de Deus da forma como ele é agora na pessoa bendita de Cristo. Um novo evangelho? Não, um evangelho já muito anunciado, mas para muitos esta mensagem era nova. Então, essa nova mensagem de Cristo, só poderemos receber ela em odres novos, em um novo corpo, uma nova criatura, um novo nascimento. Só assim, queridos, é que nós podemos entender a mensagem de Cristo. Do contrário, vamos ficar igual museu, preso ao passado,
como alguma religião por aí, que adventista do sétimo dia, que guarda isso, que guarda aquilo, e tropeça num milhão de coisa, num monte de coisa. São 618 mandamentos e ele passa por cima de vários deles e querem guardar o sábado e esquece muitas outras coisas. E Jesus diz, olha, não tem problema não. Se alguém quiser seguir a lei, não tem problema, mas precisa obedecer todos os mandamentos. Se você tropeçar em apenas um, você está liquidado, meu amigo. Então você precisa viver não mais no período da lei. É a graça, querido. É a graça que lhe constrange. E isso não é algo merecido. A graça vem de Deus. Então ele morreu por nós. Ele pagou o alto preço. Ele pagou o preço por nós. A salvação é algo imerecido que nós não merecíamos. É momento de louvarmos e engrandecermos ao nome do Senhor Jesus, que viveu, que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e voltará para arrebatar a sua igreja. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Somente sendo odres novos é que nós podemos entender esta mensagem aqui de Cristo Jesus. Estamos caminhando aqui para o fechamento da nossa matéria, ainda na página 69 aí, o azeite. Se você quiser acompanhar aí no seu livro, onde vai estar falando do azeite. O azeite era de primordial importância no contexto bíblico passado. Então, ele era muito utilizado. Primeiro, ele era utilizado na culinária, era utilizado como os fins medicinais, com os fins religiosos e para combustível. Na questão, na cozinha, ele era muito utilizado, mas bastante utilizado mesmo, porque era bastante úteis em vários pratos que eram utilizados no cotidiano diário. Inclusive, na refeição da ceia, na refeição do de jejum, era muito usual este azeite. Então, era uma das coisas que estava sempre muito presente na culinária do judeu, era o azeite. Para uma outra utilidade era a questão do combustível, sobretudo do templo. Este azeite no templo era utilizado como combustível, como luz. Então, dá para a gente fazer até uma analogia, não dá tempo para nós fazermos essa analogia aqui, que é muito interessante, mas servia-se como este combustível. Uma outra questão aqui era como questão medicinal. Então, o azeite, lembra lá da parábola do bom samaritano? Passou o azeite, então ele era utilizado para fins medicinais. E era utilizado, por último, para a questão também de rituais religiosos. Quando iria se ungir alguém, por exemplo, quando você vai observar especificamente, em algumas ofertas tinha o azeite. A oferta de manjares, por exemplo, tinha o azeite. Então era amassada a flor de farinha e misturada o azeite. Então este azeite representa ali também quando Jesus Cristo ele se movimenta no ventre de Maria. Esse azeite representa o momento em que Jesus é ungido pelo Espírito Santo, porque o azeite representa o Espírito Santo. As nossas candeias precisam ter este azeite, precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós, nos guiando, nos conduzindo, porque ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de azeite, da glória e da presença do Senhor Jesus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Olha, temos muitas questões aqui importantes para falarmos, olha, a respeito de como era feito os banhos, a Bíblia e a higiene, o cabelo, a barba, os tecidos, os perfumes, os costumes, as vestes exteriores. Aqui tem uma questão bastante interessante que eu preciso revelar para vocês na próxima aula. Talvez eu vou precisar voltar aqui um pouquinho para a gente falar sobre algumas questões aqui que é de primordial importância para a compreensão do todo desse livro aqui de maneiras e costumes bíblicos. Amados, estamos já chegando ao final, não queremos nos tornar cansativo. Espero que de alguma forma esta aula possa lhe ter sido instrutiva, você tenha sido abençoada, porque eu fui a primeira pessoa que é abençoada. Quando nós vamos ministrar, somos nós mesmos, porque antes de ministrarmos para vocês, nós ministramos para nós mesmos. E eu tenho um cuidado muito grande. Há pouquinho, agora há pouco mesmo, nós estávamos aqui de joelhos, a fim de quê? Que no abrir da nossa boca, o Espírito Santo pudesse nos lembrar aquilo que nós havíamos estudado.
Porque às vezes, querido, nós temos uma questão de dizer, olha, eu não vou me preocupar com aquilo que eu vou falar. Querido, pare com essa bobagem. O Espírito Santo vai colocar palavra em nós, mas só a função dele não é colocar as coisas, não. A função do Espírito Santo é lembrar aquilo que nós já estudamos. Se tu não estudou nada, tu não vai ter condição de passar nada para ninguém, a não ser que seja uma profecia no momento isolado. Mas a questão de estudo, se você não estudar, se você não se dedicar, meu irmão, você não vai chegar a lugar nenhum. Você é um ibadiano. Uma das coisas que você precisa ter em mente é não ter preguiça. Ah, o Espírito Santo vai colocar palavras na boca. Não, a função do Espírito Santo é te lembrar aquilo que você já estudou. Se você não estudou nada, como é que ele vai lhe ajudar a lembrar? Então, eu primeiro estudo, mas me preocupo em dizer, olha, Espírito Santo, me faz lembrar aquilo que é importante ser falado e aquilo que não for necessário, me faça esquecer. Então isso é ser dirigido, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E isso nós procuramos fazer com muito denodo, com muito carinho. Então Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Deixa eu estar vendo aqui algumas considerações, ver se nós temos alguma pergunta para nós respondermos aí. Beth Fernandes está falando, muito esclarecedor. Pastor, os judeus não aprovavam o embalsamamento e a cremação, mas Jacó e José foram embalsamados. Pergunto, eles pecaram porque foram contra os costumes? Bem, irmã Beth Fernandes, sobre essa questão aqui, você fala aqui, olha, pastor, os judeus não aprovam o embalsamamento e a cremação. Eu acho que tem uma dúvida aí na sua pergunta. Não sei aonde você pegou essa informação sobre essa questão do embalsamamento. Talvez não nos termos como que é feito aqui. Deixa eu explicar. Essa questão, os judeus principalmente, eles aprenderam técnicas desde a época lá quando José esteve no Egito. Então essa prática os judeus aprenderam. Se você for observar Jesus de Nazaré, ele passou por esse processo. Lembra do Lázaro? Ele passou por esse processo de embalsamamento. O que as mulheres vinham fazer ali, trazendo aqueles ungüentos de mirra? É o processo de embalsamamento, querido. Então, Jesus, a Bíblia que diz que ele foi envolto em 100 arratéis de mirra e aloés. Inclusive, dali dá para nós sabermos, inclusive, o peso que Jesus pesava, a altura que Jesus tinha. Porque 100 arratéis, meus amados e queridos irmãos, sendo que não poderia ser colocado ali, tinha que ser equivalente ao peso do corpo, então fazendo-se ali esses 100 arratéis de mirra e aloés, vai dar o quê? Aproximadamente 40 a 45 quilos. Então, se era o máximo a metade do corpo, significa dizer que Jesus tinha aproximadamente 95 quilos e 1,80 m de altura. É muito diferente do que aquilo, inclusive, que as pessoas ensinam que Jesus era bem pequenininho ali e tal, baixinho. Não, Jesus